conversar sobre o caso Bruno, nós recebemos em nosso estúdio o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho. Bom dia, doutor Luciano, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Laí. O maior desafio, na opinião do senhor, para a polícia nesse caso, nesse trabalho de investigação, é montar esse quebra-cabeças, essa colcha de retalhos e apontar qual foi o papel de cada um desses personagens, nesse caso, estarrecedor? O papel da polícia judiciária, é o de apurar o fato. Mas o fundamental é dar o mínimo de prova para que o Ministério Público possa fazer uma acusação. Na verdade, é esse o papel da polícia. Ou seja, dar o que nós chamamos de justa causa para a acusação. Na verdade, você não precisa de mais do que isso. Desde o momento que você já tem uma prisão, aí no caso aí uma prisão temporária ou preventiva, você já está afirmando que há a existência de prova do crime e indícios da autoria. Então não tem por que haver um maior aprofundamento da investigação. Quer dizer, isso vai se dar durante o processo. Durante o processo. Exatamente. E a partir do momento que a Justiça decreta esse pedido de prisão, é porque ela tem esses elementos suficientes para indicar que esse caso merece essa prisão preventiva. Na verdade não. A prisão, ela já pressupõe que você já tem esse mínimo para a acusação. Se você já tem um mínimo para a acusação, então, por isso que o tempo de prisão, na hora que você tem uma prisão nesse momento, o tempo da investigação ele diminui. Ou seja, o tempo para você finalizar o inquérito policial é de 10 dias. De 10 dias. 10 dias para finalizar o inquérito policial, 5 dias para o Ministério Público se manifestar. Por isso aqui já está encerrado esse inquérito, já concluído pela polícia no que diz respeito ao crime de sequestro, né? Mas no Rio de Janeiro. Mas no caso, tem que ter uma denúncia, tem que ter uma acusação. Não adianta você encerrar somente o processo. Você tem que encerrar um processo em 10 dias e o Ministério Público se manifestar em 5 dias, promovendo positivamente a acusação. Essa transferência para Belo Horizonte, o senhor acha que foi em função do crime mais grave ter sido cometido em Minas Gerais? É porque o Código de Processo Penal estabelece que a competência, no caso prevalente, é a do Tribunal do Júri. Então, no caso do Tribunal do Júri, ele vai atrair todos os outros crimes. Que aí, no caso, é o homicídio. No caso é o homicídio. No caso, é o homicídio. Porque o homicídio é um crime doloso contra a vida. E o crime doloso contra a vida é o Tribunal do Júri. Mas aqui houve o sequestro. Mas o sequestro tem a ver com o homicídio. Ele está ligado, exatamente, ele está ligado ao homicídio. Logo, o juízo competente é o Tribunal de Júri do local, em tese, da prática do crime. Quando é que se concede o habeas corpus? Num caso como esse, o senhor acredita que eles podem conseguir esse benefício? No habeas corpus é constrangimento ilegal. Tem que ser examinado se houve ou não uma prisão ilegal. Sempre constrangimento ilegal? Sempre, habeas corpus é sempre constrangimento ilegal. E o que seria, num caso como esse, um constrangimento ilegal? Uma prisão inadequada, exposição? Uma prisão que foi decretada em desacordo com a lei. Ou seja, por falta de necessidade. Qual foi a motivação da prisão? Então, no caso, eu não cheguei ali o decreto prisional. Mas a prisão ela deve estar motivada, deve indicar as causas da necessidade do encarceramento cautelar, porque no caso aí a prisão ela tem natureza cautelar e não de pena. Eu volto a conversar aqui no estúdio com o Luciano Saldanha Coelho, advogado criminalista. Doutor Luciano, esta é uma questão que chama a atenção de todos, né? A ausência até o presente momento do corpo da vítima. Isso pode atrapalhar esse processo ou não? Essa confiança da polícia de que há esses vestígios, o conjunto da obra seria suficiente para uma eventual condenação, uma acusação para depois chegar até a fase do julgamento? É uma questão que eu acho que deve ser destacada, né? Estamos no momento de investigação. Então, essa fase de investigação todo esse material informativo, ou seja, porque, na verdade, a prova efetiva vai ser a prova feita durante o processo, todos esses elementos vão servir para que haja a acusação. Então, discutir até uma condenação nesse momento... É muito ainda... Temos que discutir se agora é a acusação. Então, no caso aí, uma temporária, seja, de 30 dias, nós estamos falando, então, uma temporária no caso de crime hediondo. Então, é esse o tempo que a polícia vai ter para investigar, efetivamente, para acabar a investigação. Agora, essa prisão temporária ela pode ser, a preventiva, pode ser prorrogada por mais 30 dias? Na verdade, é temporária. Temporária? É temporária, porque a preventiva, na verdade, o tempo da preventiva é de 10 dias.
10 dias. Então isso vai. Eu estou sentindo que. Eu estou vendo que há um problema em relação às cautelares. Essa divisão, a investigação de sequestro no Rio de Janeiro e o do homicídio em Minas. Com a decretação de prisão preventiva, primeira temporária e depois de preventiva aqui no Rio de Janeiro, está causando uma certa confusão. Mas o que o senhor está querendo dizer é o seguinte: esse trabalho tem que ser feito em conjunto. E de forma rápida para que os prazos não sejam perdidos. Que prazos são esses? Exatamente o prazo, no caso, sendo de 30 dias do homicídio, é o prazo exatamente para o encerramento da investigação. 30 dias. Exatamente. E mais 5 para o Ministério Público se manifestar sobre a acusação. O que causa essa confusão porque são crimes diferentes em estados diferentes. Mas no caso, o sequestro, ele está vinculado, pelo que eu pude perceber aqui, de acordo com as informações, é que esse sequestro vai estar vinculado ao crime de homicídio. Você vai ter o que nós chamamos da unidade processual, sempre prevalecendo o homicídio. Ou seja, então o sequestro, os autos da investigação do sequestro, eles vão fazer parte da investigação de homicídio e, no caso, uma acusação vai ser uma unidade de acusação, ou seja, o homicídio, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver, ou seja, só numa acusação todos esses crimes devem constar. Aí, segundo o entendimento, a opinião do Ministério Público. Quer dizer, essa fase de acusação ainda não foi alcançada? Ainda não. E ela é fundamental, claro. Claro, na verdade, toda essa investigação feita para a polícia é exatamente para dar esse suporte mínimo probatório para o Ministério Público. Quer dizer que o Bruno hoje ele é considerado suspeito. Na verdade, indiciado. Indiciado. Ou seja, ele é indiciado. Por que indiciado? Porque já foi afirmado a existência de indícios contra ele. Então ele é indiciado, mas não há ainda contra ele a acusação formal. Ele não é acusado. Não é acusado. Tecnicamente ele não é acusado. E aí, esse deve ser o prazo obedecido pela polícia, 30 dias. Exatamente. Porque, na verdade, a investigação ela até pode durar mais tempo. Pois é, isso que eu ia perguntar pro senhor. Pode durar mais tempo, só que não preso. Não preso. Exatamente. Aí se esse prazo for alcançado, 30 dias, ele pode ser solto? Ele tem que ser solto. Mas não há esse direito de prorrogação mesmo sem acusação? Com a prorrogação, claro. Contando aí a prorrogação. Seriam mais 30 dias. Exatamente. Depois desse prazo de 60 dias, ele pode ser preso se não houver acusação. Aí no caso, ele preso após esse prazo, você tem que ter formalmente a denúncia, acusação. Ou seja, a acusação. Senão, há o constrangimento ilegal. O que seguramente a polícia, até lá, né, com esse... O senhor acredita, pelo que o senhor tem, claro que o senhor não é o advogado do caso, não acompanha... Eu estou opinando aqui sempre em tese. Claro, sempre no campo eu nem examinei os autos para poder, e nem posso opinar concretamente em relação a isso. Claro, no campo das hipóteses, sempre, claro. Mas esse conjunto, depoimento desse menor, que pareceu para a polícia convincente, né, esclarecedor, vamos dizer assim, apesar de em alguns momentos a própria polícia ter dito que ele entrou em contradições. É um jovem de 17 anos. As manchas de sangue encontradas no veículo que pertence ao jogador. As testemunhas que viram o jogador no sítio agredindo a moça e depois levando a moça para um outro sítio onde teria sido entregue a jovem Elisa Samúdio para esse tal de bola, paulista. Cada hora aparece um apelido para ele. Esse conjunto já é forte o suficiente para que a acusação seja feita? Se você afirma, se você constata a existência de uma prisão preventiva, você já está afirmando a existência de indício de autoria e prova da existência do crime. Ou seja, na hora que você tem uma prisão cautelar, você já tem esse mínimo. Então, logicamente, você já poderia ter a acusação. Então, e o constrangimento ilegal, ele também se afirma com base nesse argumento. Pois é, mas a acusação, a polícia não deixa para fazer essa acusação no andar para até que sejam criados mais elementos? E a acusação seja mais contundente? Na verdade, a acusação ela é feita, no caso, pelo Ministério Público. A polícia está investigando. E passa essas informações, evidentemente, pelo Ministério Público. Então, o que tem que ser feito é a coleta dessas informações, a apuração desses fatos mínimos para acusar. Você não precisa ter todos os elementos nesse momento. Isso
A coisa vai, na verdade, a apuração ela vai ocorrer durante o processo. Esse é o momento em que as provas devem ser produzidas, durante o processo. E o processo ele é iniciado quando o juiz recebe a denúncia, quando ele aceita a acusação, afirmando que estão presentes indícios de autoria e prova da existência do crime. Ainda no campo das hipóteses, vamos pular umas etapas aí e vamos simular que vai acontecer um julgamento. O senhor acredita que se depois dessa acusação feita pelo Ministério Público e estabelecida essa prisão, ela pode ser postergada, a preventiva, depois da acusação, que fase... A acusação, você tendo a denúncia oferecida dentro do prazo, respeitadas aí as regras processuais, a preventiva se mantém. Por quanto tempo? Até o julgamento, por exemplo? Pode ser na verdade, aí, em regra, é 90 dias. 90 dias. É o tempo, exatamente. Mas pode ser que ele não saia mais da prisão até o julgamento? Ou pode. É precoce afirmar? Não, depende. Aí Mas aí baseado questão... em que ele poderia ficar preso? No caso, ele Porque no caso dos Nardoni, eles ficaram, mal comparando, são casos completamente distintos, mas eles ficaram presos até o julgamento. Isso. Nesse caso, o Ministério Público vai ter que aferir, primeiro, se há a necessidade do encarceramento cautelar, da prisão. Ou seja, ele está manipulando prova, existe algum indício de que ele vai fugir, está ameaçando testemunhas. Então, esses seriam motivos para cautelar. No entanto, uma prisão cautelar ela sempre está baseada num fato. E esse fato não é a própria acusação, não é o próprio crime que está sendo atribuído a ele. É esse ambiente até chegar à fase do julgamento. Vamos lá. Ameaçou alguém? Está manipulando prova, destruindo documentos, limpando... E aí quem que chega a essa conclusão? Manipulou alguém? Isso aí é a polícia. A polícia. O trabalho de investigação da polícia permanece. Claro. Na verdade, aí, a polícia e o próprio Ministério Público, na hora que você tem um processo, é o Ministério Público que é a parte acusadora e que pode, no caso, uma testemunha pode chegar para o Ministério Público e falar, olha, estou sendo ameaçado. Então isso já seria um motivo para requerer uma prisão preventiva. E numa suposta fase, sempre suposta fase de julgamento, esse perfil do goleiro Bruno será traçado? Essas declarações que ele deu, como naquele episódio que envolveu a ex-namorada do Adriano, do Flamengo, que teria brigado com o Adriano, e aí o Bruno soltou aquela pérola na época, dizendo que quem é que nunca... bateu, não saiu no tapa com a mulher, em briga de marido e mulher não se mete a colher, quem é que nenhum de vocês aqui nunca saiu no tapa? Esse tipo de perfil, esse tipo de declaração pode ser levado até o julgamento? O Ministério Público, acredito que vai buscar todos esses elementos do passado para traçar o perfil do acusado. Eu volto a conversar aqui no estúdio com o Dr. Luciano Saldanha Coelho, advogado criminalista, professor de processo penal e filosofia do direito da Universidade Cândido Mendes. Professor, nós vimos aí nessa reportagem anterior, a ex-flash aí da repórter Fabiana Almeida, com essa informação nova aí de que eles não prestarão depoimento hoje, uma reportagem do Paulo Renato Soares que mostrava a fragilidade familiar do goleiro Bruno. Evidente que isso não pode ser também apontado como um argumento para que um homicídio, um suposto homicídio, seja cometido, né? Claro, não, isso... Há de separar muito bem o que é a fragilidade familiar do que é o crime de homicídio. Não pode ser uma consequência, a causa para um crime como esse. Exatamente. Isso daí é o tipo de questão que deve ser levado em conta, mas não tem o condão de excluir a ilicitude do fato, ou seja, do crime. Quer dizer, e voltando a falar do perfil dele, esse histórico também não lhe parece ser favorável neste momento, né? Esse caso, esse envolvimento com essas prostitutas lá em Belo Horizonte, no mesmo sítio. No processo penal, você tem o exame do fato e toda a questão do passado do acusado. O fato, na hora que você começa a apurar um crime de homicídio e